Tem baixo tem gravata essa Meu nome é Lázaro, eu sou um dos coordenadores do Comitê Gestor da parte executiva. Em nome do Comitê Gestor, quero dar as boas-vindas a todos. Nós vamos ter uma coletiva sobre um dos novos projetos do Comitê Gestor, mas eu gostaria de apresentar rapidamente os conselheiros do Comitê Gestor que estão presentes. Então, aqui à minha direita está o professor David Getchko, o Dr. Rogério Santana, que é o coordenador do projeto da Comissão de Trabalho sobre Indicadores, especificamente sobre o que nós vamos ouvir hoje. E aqui atrás, Cássio Vecchiati, Antônio Tavares, Manuel Lousada, tinha mais um presente aí, Carlos Afonso está aqui, desculpa, sumiu, está sem gravata, e temos um outro colega que está numa videoconferência em Brasília, Mário Pesa, uma outra sala, com alguns conselheiros estão prestigiando a reunião, uma vez que esse projeto, essa atividade, é um projeto de bastante impacto e vocês vão ouvir logo em seguida. Então, em nome do Comitê Gestor, mais uma vez, bem-vindos. E, inicialmente, o professor David Getchko vai fazer uma breve apresentação qual é a responsabilidade e atividade do Comitê Gestor, e logo em seguida passamos, então, à parte dos indicadores e vamos ouvir, então, os detalhes. Então, professor David, por favor. Então, obrigado a presença de todos aí. Eu vou só passar muito rapidamente alguns slides sobre o que é o CG, o NIC, como é que essas coisas se articulam, só para a uniformidade da informação de todos. A apresentação eu vou ficar disponível, quem quiser olhar com calma, mas algumas telas eu vou passar muito rapidamente, porque acho que são sobejamente conhecidas. Bom, esse é um pedaço histórico, não vamos entrar nos detalhes, como é que a RID se iniciou no Brasil, desde a época da NECET. Eu não vou deixar aqui só como histórico, não vou entrar pesadamente nisso, não vale a pena perdermos tempo com isso. Sabemos que a RID aqui no Brasil começou em 88, quando nós comemoramos 10 anos do CG, nós estávamos comemorando 10 anos da parte, digamos, da rede em que havia já uma presença importante de provedores e de acesso comercial e tudo mais, que a parte anterior a esses 10 anos, a rede era basicamente acadêmica, e esse histórico está refletido um pouco nessa transparência que eu vou deixar aí depois. Só ainda para ligar ao fato dos 10 anos, essa é uma transparência antiga, né? Mostrando que no mundo, não só no Brasil, no mundo, o crescimento de registro de domínios, né, começa a ser sensível a partir do final de 94, 95. Então, o registro brasileiro, né, foi responsabilidade do CG, do Comitê Gestor, a partir de 95, que foi automatizado a partir do final de 97, e de alguma forma também sentiu esse crescimento violento a partir de 94, 95. Então, a entrada da internet comercial no Brasil e a comemoração dos 10 anos disso em maio, etc., não está descolada do que aconteceu em outros lugares do mundo, onde também a coisa disparou a partir do final de 94. Então, a única função disso aqui é mostrar essa aderência. Quando nós falamos do registro, estamos falando de sistema de domínios, que também não é assunto da nossa discussão aqui. Então, eu vou passar rapidamente. Esse é o conteúdo da raiz, tem bastante discussão sobre isso e tudo. O que tem na raiz? Tem os domínios de 3 letras e os domínios de 2 letras, certo? Nós somos aí um desses domínios de 2 letras. O Brasil foi registrado em 89. E aí começa, digamos, a parte mais referente à nossa reunião. Quer dizer, o Comitê Gestor foi criado em 95 e teve uma nova composição, uma nova reformatação em 2003 com decreto. Ele teve diversas composições desde 95, saiu de 9 membros e chegou a 21 membros, que é a nossa composição atual. Eu acho importante ressaltar que desde 95 ele era um comitê misto de pessoas de governo, pessoas da sociedade civil. É claro que em 95 o pessoal da sociedade civil era indicado pelo governo na parte de consulta a atividades representativas, mas a indicação era do governo. Acho que nós tivemos um grande avanço a partir de 2003, quando nós
passamos a eleger o pessoal da sociedade civil. Então hoje o CG tem 21 membros e desses 21, 11 são da sociedade civil, eleitos por um processo eleitoral bastante representativo, inscrição do pessoal para votar, criação de colégio eleitoral e votação eletrônica. Isso foi feito no ano passado. E a partir desse ponto, quando a composição de fato foi completada e integralizada dessa nova forma, é que o CG conseguiu andar mais rapidamente sobre isso. Quais são então as atribuições que o CG recebeu desde sua criação? A básica, que é o núcleo da atividade do CG, é alocação de endereços IP e administração do CCTLD-BR, o endereço da internet no país. Fora isso, tem diretrizes estratégicas que ele pode fazer em relação à internet e algumas coisas que às vezes não estão muito notadas, que são coisas como propor programas de pesquisa e desenvolvimento para qualidade técnica e inovação, estudos de recomendações, a proposição de normas, procedimentos administrativos e operacionais. Uma das coisas que desde o começo estava nos objetivos do CG e na missão dele era gerar estatísticas sobre a internet brasileira. E por vários motivos isso aí foi sendo feito muito marginalmente durante todo esse tempo. Até que na atual composição do CG, de fato, o CG, o trabalho de estatísticas que a apresentação em seguida, resolveu atacar seriamente essa lacuna que nós tínhamos de informação e tentar suprir isso através de encomenda de pesquisas, que vão ser ditas em seguida, de dados que interessam a internet brasileira. A composição do CG hoje são esses 21 membros. Nós temos aqui membros de governo do lado de cá e membros da sociedade civil do lado de lá. Como podem ver, são a maioria da sociedade civil e esse pessoal todo é eleito com seus respectivos suplentes aí, apostos se houver necessidade. Bom, que comissões de trabalho o Comitê Gestor criou na atual gestão e que estão andando, algumas delas já encerrando, outras no meio e outras gerando resultados já. Nós temos um CT de governança que tem um importante papel até em acertar a posição brasileira na história de governança da internet e tudo mais. Nós temos um CT de SPAM que teve a reunião no Rio, há um mês atrás, que está gerando documentação importante, contribuições de como se pode combater esse fenômeno ruim da que é a correspondência indesejável. Nós temos um CT de indicadores que hoje vai mostrar quais são a sua orientação, para onde está indo e quais são os seus resultados nesse instante. Temos um centro de planejamento estratégico que gerou objetivos de investimento que o CG terá nos próximos anos. Esse centro de planejamento continua em ação. O centro de inclusão digital também continua trabalhando e o centro de criação do NIC que praticamente se encerrou com a criação do NIC. Então, essas são comissões de trabalho que o CG criou e mantém dentro da estrutura do CG. Dentro do NIC, só para fazer o link com a parte operacional, nós vamos tratar disso, quer dizer, foi feita então a criação e ativação do NIC. Como é que ficou o NIC? O NIC ficou aqui abaixo do CG, com um conselho de administração de 7 membros, sendo 3 da área de governo e 4 da área da sociedade civil. Então, mantém-se no NIC a proporção de maioria da sociedade civil em relação ao governo. Abaixo desse conselho existe uma diretoria executiva e as funções básicas do NIC hoje são o registro, o CERT, projetos como pontos de troca de tráfego e outros serviços. Então, essas são as ocupações básicas do NIC hoje. Cuidar do registro, cuidar do CERT, de resposta a incidentes, cuidar do projeto de pontos de troca de tráfego, cuidar dos grupos de trabalho, de participação e a dar apoio ao CG em geral. Em relação ao registro, acho que isso já também é bastante conhecido, mas fica aí na transparência, o registro cuida do registro de nomes de domínio debaixo do BR. A única coisa que eu vou ressaltar aqui, a gente sempre comenta essas coisas, principalmente quando se trata de projetos de lei, legislação e tal, nós cuidamos do registro debaixo do BR. Isso não significa registro de nomes de domínio no Brasil. Significa debaixo do BR, porque alguém pode estar no Brasil e pode não estar usando o BR. Então precisamos tomar sempre muito cuidado com isso. Falar, não, vamos regulamentar o uso de domínios no Brasil. No máximo que nós conseguimos é atuar sobre o BR, está sobre nossa administração, mas domínios do Brasil, alguém pode registrar no Com e usar no Brasil, alguém pode registrar no Net e usar no Brasil, pode registrar no BIS ou no Info, para onde for e usar no Brasil. Então, só para intelecção clara, se a gente, por exemplo, pegar o BR, tornar o BR uma ilha de excelência, então isso não quer dizer que todos os domínios do Brasil
estão enquadrados no esquema porque 90% estão no BR e 10% estão fora do BR. Então, nós estamos tratando dos domínios no BR, que coincidentemente são 90% dos domínios do Brasil, mas que não podem ser chamados dos domínios do Brasil. O registro brasileiro, até para ser, digamos, um pouco mais sério, mais duro, ele pede algumas coisas que os domínios não pedem. Ele pede que o requerente tenha presença física no país, ele pede que ele assuma a responsabilidade pelo nome que escolheu, isso, que tem uma porção de detalhes que são características do BR. Isso também é um jogo complicado de equilíbrio. Se você exigir coisas demais do BR, você vai provocar uma fuga para os domínios não BR. Os brasileiros vão usar domínios que não são do BR. Se você afrouxa demais o BR, você deixa campo para pessoa menos bem intencionada se abrigar lá. Então isso é um jogo de equilíbrio delicado. O crescimento do BR está aqui, tem crescido bem. A posição do Brasil em relação a outros países, isso aqui é por máquinas sobre TLT. Nós estamos aqui no oitavo lugar do número de máquinas, quer dizer, debaixo do BR se identificaram 4 milhões de máquinas no país. Isso dá 1,4% do total de máquinas mundial. E pelo que eu entendo, eu sei de números aí, isso é um pouco melhor do que os números de participação brasileira na economia. Não, é menor que isso. Não é pouco, 4%. Aqui a formatação ficou boa, a transferência de conhecimento dos problemas aí. Em relação ao número de domínios, nós estamos aqui, perdemos para basicamente a Alemanha, Inglaterra, Holanda, Itália e Estados Unidos. O Japão, isso é janeiro. Isso é janeiro. Essas são difíceis de conseguir, porque ninguém essas estatísticas não vão regular. Isso é de janeiro. 150. Isso aqui subiu, mas também deve ter subido. Esse é um detalhe interessante. Veja o Japão. O Japão parece menor que o Brasil em domínios. Isso não quer dizer que o Brasil tem menos conexão à internet que o Brasil, com certeza. Quer dizer que o pessoal do Japão não adotou o JP como, digamos, um emblema importante. Prefere registrar por no combo. Então por quê? Porque talvez o JP demorou para pegar o espírito da coisa. Então, o domínio JP não tem uma participação importante. Claro que o Japão, como máquinas, está bem melhor que isso. A página anterior mostra que o Japão está bem melhor que isso. O Japão é o primeiro, com 1 milhões de máquinas. Então, o Japão tem mais máquinas debaixo do JP. Mas o domínio JP não é um campeão de audiência. O que mais o registro brasileiro fez nesse último tempo? Instalou um espelho no mundo CyberF. Isso é importante para a segurança da rede como um todo. Você tem um grupo server próximo para ser acessado. O DNS nosso é um sistema de comunicação mais rápido. Nós temos 3 comunicações por dia. Nós estamos indo para um sistema chamado quase instantâneo, em 15 minutos você está com o seu domínio publicado. Nós temos secundários do BR em outros lugares, foram criados mais alguns. Nós suportamos o LACNIC, que é o Latin American NIC, é suportado aqui por máquinas que estão aqui dentro, por software desenvolvido aqui. O registro brasileiro suporta os pontos de tráfego e distribuiu um esquema de telefonia usando o SIP para os donos de AS. Quer dizer, quem tem um AS que é uma rede autônoma pode conversar com outro operador de AS sem depender da telefonia tradicional, usando o telefone sobre IP no backbone da rede nossa. Para que serve isso? Para emergência. Né? Digamos que o ASX tem problema, ele pode pegar o telefone e diz que o AS correspondente e fala com o AS com quem ele quer falar. Então isso não é um sistema de telefonia, mas é um sistema de comunicação entre os operadores de AS. Nós introduzimos acertos e cedilhas no domínio brasileiro. Outra atividade do NIC é o CERT, vocês já conhecem também, é o Centro de Estudo e Resposta para Incidentes. Ele tem bastante sucesso no que faz, tem gerado estatísticas mensais de incidentes, tem dado recursos sobre segurança, colabora com outras entidades irmãs no mundo e no Brasil, trabalha a identificação de ameaças. Ele tem um projeto chamado Running Pots, que são, digamos, potes de mel para atração de atacantes. Então você cria máquinas que são propositalmente, digamos, falhas em segurança, para você atrair os ataques lá e ver que tipo de ataques são feitos. Então você consegue identificar quais são os ataques que estão em moda hoje, quais são os ataques que vêm vindo com mais intensidade, porque eles vão ao pote de mel. E o site gerou uma cartilha de segurança que está disponível na internet, que é bom ser divulgada sempre, que é bastante completa. São 3 dessa cartilha. Só para dar um exemplo aqui, esse tipo de reporte que o CERT tira, esse é o total de incidentes reportados esse ano. Esse ano nós provavelmente vamos ter menos incidentes do que ano passado, que é uma informação boa. A informação ruim é que se pegar uma distribuição desses incidentes, nós veremos que a maioria deles hoje é fraude. Quer dizer, mais da metade dos incidentes são fraude. Antigamente era uma tentativa de invasão, etc. Quer dizer, o ataque tem migrado para ser talvez um pouco mais perigoso do que era antes, apesar que o número tem diminuído.
Quer dizer, esse é o número dos reportados. A gente trabalha com amostragem. O que reportarem ao certo, nós sabemos. Se não reportarem, nós não sabemos. Mas a tendência tem sempre manter o certo bem informado disso. Os pontos de troca de tráfego são as iniciativas muito interessantes para que você consiga interconectar autônomos systems de uma região metropolitana com baixo custo, neutralidade de operação e qualidade na troca de tráfego. Já temos vários funcionando, em São Paulo está funcionando bem já há algum tempo, Rio de Janeiro, Brasil e Porto Alegre. Em Porto Alegre nós vamos dualizar, o que tem lá na RNP, nós vamos dualizar com mais um. E estão sendo instalados também em Florianópolis, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba. Esse é um projeto interessante que vale a pena acompanhar. Só para dar um exemplo, isso aqui é a curva do tráfego de São Paulo de ontem às 17h10. Então, o PTT de São Paulo tem um ponto central, que está aqui, mas que não tem conexão com ninguém, é um ponto seco, né? E tem os pontos, de fato, todo mundo se conecta. Então, os AS se conectam aqui, ou dentro da TIB, ou dentro da parceria do Telecom, ou dentro da USP. Então, dependendo se você é acadêmico, você vai se conectar aqui, se você comercial, você pode conectar com outros. Esse pessoal todo se conecta como se fosse um único ponto, e a troca de tráfego aí é praticamente gratuita. Se, digamos, sei lá, um provedor de acesso aqui, o UOL, está ligado aqui, digamos, ele quer trocar com a USP, ele pode vir por aqui e vai trocar tráfego praticamente sem custo. Aqui são as curvas de tráfego, estão em picos de 400 MB, querendo subir, então tem pensado o joguinho para o funcionamento. Os grupos de trabalho que o NIC, de alguma forma, coordenam, ajudam a funcionar, são o grupo de engenharia de redes, que tem reunião daqui uma semana, de 1 a 5 de dezembro. O grupo de segurança que se reúne junto com o engenharia de redes, também de 1 a 5 de dezembro. E um grupo de recursos humanos. Aqui estão os locais onde pode se encontrar as informações sobre essas reuniões. Essas reuniões são muito interessantes, são reuniões abertas, a inscrição é gratuita. E o pessoal que participa, por exemplo, do GTR, é o pessoal todo de linha de operação de redes no país, em geral, responsáveis por operadoras de telefonia, responsáveis por provedores de porte, responsáveis por backbone. Então, quem está envolvido tecnicamente deve acompanhar isso. Esse ano, por exemplo, temos um tutorial sobre BGP. BGP, como vocês sabem, é o protocolo de borda que é usado na interconexão entre AS. Para quem quiser se informar um pouco melhor em protocolos de borda, vai ter um tutorial sobre o BGP dado por um pessoal bastante experiente a respeito. Como é que é o NIC? A formatação aqui está meio lamentável. Propósito para não poder enxergar. Né? Nós temos aí o pessoal de engenharia, né? O pessoal de atendimento, quer dizer, aqui tem, na verdade, isso é assim, tem um coordenador, 4 digamos, técnicos e um estagiário. Então, essa é mais ou menos a composição. Aqui, por exemplo, nós temos uma operação de 24 horas por dia, 7 dias por semana, é um pedaço grande da carga de funcionários, porque evidentemente tem que ter revezamento. Nós somos CERT, nós somos dos PTPs. Então, essa é a composição do NIC. Eu vou, antes de distribuir, dar uma reforma tática. Endereços importantes aí que podem ser visitados: CGI, NIC, o registro CERT, todos eles estão com o site próprio, o registro em site, CERT, PTP, etc. Vale a pena visitar esses sites e os demais são informações genéricas sobre a vida. É isso, basicamente. E eu vou, então, passar para o Rogério Santana falar em internet. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar. Isso. Bom dia a todos. Eu respondo pela coordenação de indicadores, né, e eu, como o Denis na exposição, o nosso objetivo desse grupo é gerar indicadores que permitam tanto as empresas como os governos e todos os interessados possam produzir políticas a partir de dados confiáveis sobre o uso da tecnologia da informação no país. Né, e, sobretudo, objeto, claro, da nossa preocupação, a penetração e a boa utilização da internet. Então, este comitê de indicadores fez alguns movimentos e eu vou mostrar a vocês a parte desse trabalho. Né? Vou mostrar também aí as páginas onde nós temos as nossas pesquisas. A Mariana está conectando aqui, em seguida já teremos. A nossa preocupação ao montar essas pesquisas foi de utilizar padrões internacionais, além das especificidades necessárias para a gestão brasileira. Então, os dados que nós temos aqui são comparados com dados europeus, com dados internacionais, tanto nos dois movimentos que nós fizemos aí, ou três, teremos mais.
Bom, as iniciativas que nós tivemos, a primeira, então, é a questão da produção e divulgação de indicadores de tecnologia da informação, que está em andamento. Esta produção aqui é em conjunta com o IBGE. A seguir, eu acho que na próxima apresentação nós detalhamos isso. Nós temos a pesquisa de tecnologia das TICs em domicílios e em empresas. Então, eu vou mostrar a vocês aqui esse conjunto de informações relativamente a isso. Bom, isso aqui o Demi já passou, eu vou dar mais rápido aqui, né? Mas uma das... Só falta um pouquinho. O que cabe ressaltar é que uma das atribuições do CG é coletar e disseminar informações sobre o uso, a penetração da internet no Brasil. Por isso, o objetivo deste comitê é aprofundar essa questão, né? Visando, evidentemente, aprimorar as políticas públicas, gerar elementos que permitam aos diversos agentes socioeconômicos fazer uso, utilizar melhor a internet, planejar seus negócios com dados atualizados. Bom, as quatro grandes ações que nós temos aqui estão aqui mostradas, né? A primeira é uma parceria com o IBGE, depois eu detalho mais adiante. A segunda é uma parceria com o IBOP, nós temos a presença do IBOP aqui também, hoje com a gente, onde alguns dados públicos serão divulgados aqui na página do CG que nós vamos mostrar. Então, são pesquisas que o IBOP já faz, e seria bastante interessante essa comparação, porque muitos desses casos são comparáveis com outros países. Então, nós vamos poder ter uma avaliação constante, mensalmente, divulgar, onde vai nos dar uma análise comparativa dos diversos países. E nós fizemos pesquisas na área de penetração e uso de tecnologia da informação e comunicação em domicílios e empresas, né? Com resultados, pelo menos para mim, que trabalho na área, bastante surpreendentes na evolução, particularmente na área de empresas, né? Onde nós vamos ter aí uma surpresa favorável. Bom, no caso do IBGE, o que nós fizemos? Nós nos agregamos à PNAD em 2005, então o comitê gestor, um convênio do IBGE, aportou recursos especificamente para esta pesquisa, em que acrescentaram-se 23 questões cujos resultados nós veremos em outubro de 2006, que estão sendo coletados ainda este ano. Então, são dados que cobrem 140 mil municípios. Então, a vantagem dessa pesquisa é que ela nos permitirá cruzamento com outras informações da PNAD, que é uma pesquisa muito rica. Então, nós vamos poder, inclusive, aferir esta que nós estamos divulgando agora, né, já que é uma pesquisa mais demorada, mais trabalhosa, que serve a vários setores. Domicílios, eu mencionei municípios, a Maria está me corrigindo aqui, 140 mil domicílios, óbvio. Bom, o que a gente está medindo nesta pesquisa? Então, o que nós queremos verificar é o número de linhas fixas, os números de telefones celulares, o número de televisores, de PCs e PCs com acesso à internet. E poder medir onde a pessoa utiliza a internet com mais frequência. Como é que é essa frequência de uso? Quantas horas de internet as pessoas usam por semana? E que tipo de atividades ela faz na internet? Boa parte disso é respondido na pesquisa que eu vou mostrar a vocês agora, feito com o país opinião. Então, por isso eu não vou agora gastar muito tempo aqui, nós vamos ter um dia para contar essa história da PNAD melhor, mas vocês já conhecem. Mas... Oi? Ibope, desculpa. Bom, relativamente ao IBOP, o nosso acordo com o IBOP utiliza já recursos e que o IBOP, pesquisas que o IBOP faz normalmente em outros países, com alguns pedidos específicos para o comitê gestor, mas uma maioria desses dados compartilhados com o serviço que o IBOP já presta. Então, o que nós vamos estar publicando aqui? Depois eu vou dar uma passada na página do comitê gestor. Nós vamos estar publicando aqui o tempo de acesso a PCs por pessoa, que tipo de audiência, como é que isso acontece, o acesso no mundo. Então, nós vamos poder estabelecer comparações de utilização da internet no Brasil com outros países, né, com alguns dados interessantes, sobretudo na área do guerreiro de ofício, que sempre me lembro, a área do governo eletrônico, onde o Brasil tem uma boa, um percentual de licitação e acesso ao governo eletrônico mais alto que a maioria dos países. E aí também nós vamos ver aqui quais são
então esses acessos, olhando do ponto de vista do domicílio, através de um mecanismo de coleta que o IBOP dispõe, né, de um robozinho que fica na máquina de alguns usuários, que permite então saber o que o usuário está acessando, que tipo de serviço ele está utilizando, o que é uma informação importante, né? E agora, esta parceria aqui, então, feita com a Ipsos Opinion, que foi objeto de uma seleção pública que o coletivo fez, chamou vários prestadores de serviço, entrevistou, recebeu suas propostas econômicas, enfim, e fez a sua escolha, né? E resultou, então, nessas duas pesquisas que eu vou detalhar a vocês, né? Que ela visa também medir a questão de governo eletrônico, de comércio eletrônico, as preocupações com segurança, quais são as questões, como é que as pessoas se preparam para utilizar computadores, a questão de educação, e quais são as barreiras de acesso à internet, de acesso a computadores e educação. A mesma coisa nós fizemos na área de empresas e vamos mostrar então essas duas pesquisas. Aqui eu mencionei a vocês, nós nos baseamos no modelo da OCDE, chamado Eurostat. Então há um fórum de discussão internacional que tem discutido a padronização desses indicadores entre diferentes países. E este resultado que nós temos aqui decorre da aplicação deste modelo. Então a Mariana que tem acompanhado todos esses fóruns, e nós temos então utilizamos esta base da OCDE para colocar nossas perguntas. Por que isso é importante? Isso nos permitirá estabelecer comparações daqui para diante com os outros países e ver o desempenho da internet brasileira ou das tecnologias da informação comparado com outros países que fazem esta mesma pesquisa, né? Sobretudo os países europeus, mas isso tem sido mais ou menos um padrão. Na CEPAL também está se criando um grupo de indicadores que visa também obter este resultado padronizado para a América Latina, de forma que a gente possa ter um dado mais adequado. Relativamente, agora estamos em empresas, né? Não. A metodologia. Nós temos aqui, nesta pesquisa, a nossa margem nacional é 1,5% de erro, com 4,5% na área, nas regiões que nós escolhemos. Depois a gente mostra com mais detalhes. Bom, a amostra. Nós quebramos por 15 regiões metropolitanas, classe social, grau de instrução, idade, sexo, né? A partir dos 10 anos de idade, então foram as pessoas que foram perguntadas, né? A região é norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste. E a parte das empresas que nós trabalhamos são empresas com mais de 10 empregados. Então esse é o dado importante para empresas com mais de 10 empregados. Empresas menores não foram objeto desta pesquisa. Os senhores vão receber isso aqui com todos os detalhes, portanto, não preciso. Aqui é o tamanho da amostra, então 8.000 questionários foram distribuídos desta maneira que está mostrado aqui. Né? Então, este erro que aparece aí relacionado, depois vemos uma rechecagem em vários casos para assegurar as questões de internet. Quero saber. Vou aproximar. Como é que é a questão? Aqui mostra de onde é que nós retiramos os módulos de pesquisa que nós fizemos. Então, o modelo Eurostat prevê esses módulos: acesso à tecnologia da informação, posse de equipamentos, acesso a equipamento, uso de computadores, local, frequência, uso da internet, local, frequência de uso, propósito de atividades, segurança de rede, e nós colocamos questões específicas para as quais nós estamos estudando, como a questão de spam e a questão do uso de comércio e governo eletrônico, né? E depois outros, o módulo H prevê então o acesso à tecnologia sem fio, vocês já vão ver que aparece, e habilidades com o computador. Como é que a pessoa adquiriu essas habilidades? De onde elas vieram? E depois nós tivemos... E aqui nós tivemos uma medição interessante dos programas de inclusão digital brasileira, que é a medição de sensibilidade a preço para compra de computadores e compra de acesso à internet.
Então, isso é um dado importante para a gente verificar que parte da população é sensível a uma desoneração, a uma redução de preço do computador, que vocês vão ver esses dados. Tá? E a questão da escolaridade. Bom, aqui então tem alguns dados importantes. Né? Que tipo de equipamento as pessoas possuem, vocês vão podem observar em azul que a presença de computadores cresceu em relação aos últimos anos que a gente tinha, né, para 16,6% das casas têm computador de mesa. Então aí tem apresentado bastante TV a cabo, TV digital, né, e computador portátil. Aqui aparece o dado binário e vocês podem ver a evolução então, de acesso à internet, nós vamos ver na página seguinte, e de acesso ao microcomputador, que nós tínhamos 15,3%. Internet por telecentro. 16%. Por região do Brasil, aparece claramente que o Distrito Federal é onde há o maior número de usuários, né? E em seguida, a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Curitiba, Rio de Janeiro, de Porto Alegre e outras regiões do sul do país, depois a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, dá um ranking, tem, acho que, uma boa correlação com o desenvolvimento econômico do país, a distribuição disso. Aqui vocês veem isso também de forma detalhada, né, para cada equipamento desses que foram perguntados. Então aqui cabe destacar a questão de as regiões metropolitanas. Vocês veem aqui Brasília aparece um número bastante significativo. Por classe social também só um crescimento em relação aos últimos números que a gente tinha, né, na classe A, praticamente 89% das pessoas têm acesso a computador em casa e 55,5% das pessoas da classe B. Na classe C, só 16%, classe D e E é irrisório. Você tem os dados por valor monetário, quais são essas faixas de renda? É o que se classifica como classe A no Brasil. Tem um IBGE? Não é IBGE. O critério de classificação do classe A, Mas nós temos, a gente pode fornecer também as faixas de renda. nós temos as faixas de renda e vai aparecer por faixa de renda aqui. Aparece aqui. É porque o número é diferente. Oi? Aí Mas sim. aqui, classe A, o critério de classificação, me ajudem aqui os estatísticos presentes, é diferente de apenas faixa de renda, né? Leva em consideração a presença de determinados equipamentos, há um questionamento mais amplo que leva a pessoa a ser classe A. Provavelmente está com a renda superior a evidentemente, R$ 1.800. Está aí qual é a renda da classe A hoje no Brasil? R$ 5.000. A renda média da classe A é algo mas a gente pode familiar, a gente pode fornecer isso, a gente direcionado. Né? Mas aqui, classificando por então, faixa de renda, vocês podem ver que para aqueles que recebem mais de R$ 1.800, a penetração da internet é mais de 50% no Brasil, 52,5%. Já entre 1.000 a 1.800 é 22%, e de 500 a 1.000 é 7,3%. Isso é a penetração que tem computador em casa, não necessariamente internet, né? Tem computador em casa. Exatamente. Posse de computador em casa, desculpa. Agora nós vamos ver o uso e frequência de uso da internet. Do computador. 55% nunca usou um computador no país. 55% da população. 30% utilizou nos últimos 3 meses. E 13,8% utiliza diariamente. Acima de 10 anos. Acima de 10 anos. Tem quantidade esse trecho? Tem. Vai aparecer aqui também. Todas as informações estão disponíveis. Estão todas disponíveis na página do CG. Então, vocês podem. Depois eu acho que nós podemos mostrar. É muito. Aqui vocês veem também aquele ranking mais ou menos assim. Não tem onde o Distrito Federal é um lugar onde há a maior presença de computadores, certo? E a maior utilização também, naturalmente. Tem. Onde as pessoas normalmente utilizam os computadores, então ali aparece
por exemplo, em casa, evidentemente, com 13%, mas a escola aparece já como sendo o terceiro lugar de acesso aos computadores, né? Estabelecimentos assim. Só voltando um pouquinho, essa coisa do Distrito Federal tem uma razão específica? Pra Renda alta maior. e educação, talvez. Uma grande concentração funciona assim. É cidade com maior, sabe, média de escolaridade no Brasil. É a cidade com maior média de escolaridade. Eu acho que esse é de nível escolar. Essa é a principal razão, não a renda. Essas duas coisas. Renda e nível. Vocês vão ver aqui na pesquisa que quando for maior o nível de educação e quanto maior a renda, maior a probabilidade é uma pessoa dispor de computador, de acesso à internet. Aqui mostra que as classes ricas do Brasil, as classes mais altas, elas têm múltiplos acessos, elas não têm apenas um acesso, eles não têm só um acesso em casa, por exemplo, eles têm um acesso no trabalho, em casa, no hotel, na lan house, enfim, a presença é bastante significativa. E esse 70%? Não, eu estou mencionando o seguinte, que as classes mais ricas, vocês podem observar aqui por a classe social, qual é a distribuição do acesso. Então, a classe social, a classe A, tem acesso em todos os canais, praticamente de acesso, sendo que na classe C ou D, vocês vão ver que a presença é mais em acessos públicos, nos outros locais, não tem a mesma distribuição que a classe A. As classes mais ricas acessam em canais mais diversos. E o que é esse 70%? O filtro, o que é esse filtro? O filtro das pessoas que não têm computador. Tá. Agora, o senhor destacou a participação da escola. O senhor tem o dado existe uma pesquisa anterior que mostra que a evolução disso? Essa é a primeira pesquisa feita primeira pelo pesquisa. gestor. Portanto, nós pretendemos, o ano que vem, eu pretendo responder essa pergunta. Mariana, 70% não tem acesso a computador? Não teve acesso a computador nos últimos 3 meses. Tá. Que é anterior. O contrário daquele número anterior que a gente mostrou que 30% utilizou o computador. Então, filtro sobre esses 30% que nós estamos pesquisando. Os números são feitos sobre a população total, por isso os filtros, né? Porque o filtro é que elimina quem. Mas esses números de cima, 13%, 8%, está em cima dos 100%. A população total. Sim, a população total. Não usaram. 70% não usou e 13% usou em casa. Mas daí está mais que 30% porque tem gente que usa em vários Isso. lugares. Sim. E o uso de computador, não é internet, é computador. Agora vamos usar aqui o bloco de uso da internet. Que acho que vale a pena destacar. 68% nunca utilizou. Você se lembra do número de 55% nunca tinha utilizado o computador, se a minha memória não falha aqui. E 68% nunca utilizou a internet. Então, e 24% utilizou contra os 30% que nós comparamos agora a utilizar o computador. A internet foi utilizada por 24% dos brasileiros nos últimos 3 meses. Né? E praticamente 10%, 9,6%, usa diariamente. Dos 13. Aqui faz então, essa análise, né, que nós vamos ver a frequência de utilização. muito baixo. E aqui vocês podem ver que as regiões metropolitanas, que são dados importantes, né? E por tem por classe social também, aqui nós podemos ver por classe social. Então, onde é que a pessoa está fazendo? De casa, no sossego, no trabalho, quando não é de casa, enfim, ensino, na casa de um vizinho, num centro público de acesso, uma lan house, internet café, enfim. Um telecentro, que a presença de telecentros ainda são pequenos no Brasil. Pode ter a pesquisa. 4% é o dobro do que os relatórios internacionais indicam como eles visitar no Brasil. Desculpa, de novo. Não tem desculpa. O 24% utilizou a internet nos últimos 3 meses. É o dobro do que os relatórios internacionais indicam como número de grupos Mostra no que eles Brasil. estão desatualizados. Usando a penagem. Fantástico. 10% É bastante. Mas esse é o local, né? Esse é o local de acesso. Telecentro, qual que é o uso? É baixo ainda, a presença é mais menos de 1%. Dá 0, alguma coisa. Se fizeram ali nas tabelas que estão na internet, tem lá a porcentagem. Agora, que tipo de comentário o senhor poderia fazer em relação a esse dado de que 68% nunca utilizaram a internet?
eu te diria que é bastante compatível com o perfil que nós temos da distribuição de renda no Brasil. Vocês podem ver perfeitamente que a presença da internet está na classe A e B, basicamente. Hoje, se os senhores só se lembrarem da primeira transparência que eu mostrei, que é o acesso ao computador e acesso à internet, a internet está presente na classe A e B. E se eu me lembro aproximadamente do número de domicílios, a Clifford pode me ajudar, mas a classe A do Brasil tem aproximadamente 4 milhões e meio de domicílios. E a classe B 8 milhões e meio aproximadamente. Então nós estamos falando aí de um percentual da população baixo comparadamente, se nós somarmos o total. Acho que aqui tem até um avanço. Quanto por cento é a soma da classe A com a classe B do Brasil? Classe A é o quê? 5%? Falando do Brasil, não é uma região metropolitana, que a gente fala de região metropolitana, mas Brasil como um todo, 5%, mais ou menos 5% da classe A, mais uns 16% da classe B. Se nós estamos falando sobre 21% da população. Mas já passou um pouco vocês veem que a classe C tem só 16% tem acesso a computadores, se não me engano, né? Então isso mostra, eu acho que distribui. Vocês vão ver que isso aí é bastante sensível à renda das pessoas e bastante sensível ao grau de educação. Eu posso imaginar que esse é mais um obstáculo quando se considera a necessidade do país, de crescimento do país, crescimento sustentado, de aumentar a produtividade. Distribuição de renda. À medida que vai levantando a média de renda da população, ela vai, e de educação, ela vai acessar mais necessidades. Rogério, eu queria saber sua opinião, assim, como gestor público, assim, como você analisa esses números do ponto de vista das políticas públicas de inclusão digital? Eu te peço para responder essa pergunta um pouquinho adiante, porque nós fizemos esse exercício, inclusive, medindo a sensibilidade, por exemplo, a política como o PC conectado. Então, me aguarde um minuto que eu tenho uma transparência aqui mais adiante para mostrar isso. No momento, nós fizemos essa sensibilidade. Vocês têm alguma pesquisa anterior para comparar isso com os 8%? Não temos, essa é a primeira feita. Rogério, uma pergunta só sem fugir do tema das classes, não sei se depois vai entrar nisso, mas quando você mediu acesso na escola, aí provavelmente você pega outras frações sociais. Tem esse recorte para ver como é que se comporta nas escolas? Você só perguntou para Não, temos escolas privadas e públicas. Então, por isso, nas públicas. Nas públicas tem isso. É mais baixo que as Sim. Mas você sabe quanto? Tem esse dado desagregado? Por escola pública e privada? Isso, em escolas públicas, que percentual utiliza internet dentro da escola pública? Temos. Aqui eu estou mostrando um overview. Nós temos estudos depois específicos para barreiras de acesso, para a questão da educação. Tem umas 6 relatórios disponíveis, um sobre empresa e outro sobre várias coisas. Comércio eletrônico, governo eletrônico, a internet em geral. Estou aqui mostrando de uma forma... E os dados estão no nosso site. Então, aqueles que tiverem curiosidade podem fazer download e, inclusive, fazer seus documentos e chegar a outras conclusões que não é assim. As tabelas todas estão no site. Depois nós vamos mostrar aqui. O que esses 68% utilizaram? Renda? Não. Esse detalhe, porque a entrevista foi feita em domicílios, onde se perguntou aonde tinha acesso. Então não é um detalhe da escola, né? Assim, dessa maneira. Agora, no relatório mais detalhado sobre educação, que não está no site, a gente pode ter essa informação. É muita informação, vocês vão ver. Aqui a gente tem inúmeros. Não é tudo que nós vamos colocar a gente aqui, vai pôr aos poucos, porque como nós recebemos a pesquisa há pouco tempo, ainda não a digerimos totalmente. Então, seguramente alguns desses cruzamentos nós faremos aí, e seguramente vocês vão nos ajudar também a demandar questões que nos permitirão estudar este ou aquele aspecto que não tenha sido estudado. Nós optamos por um primeiro momento para observar das 6 abordagens diferentes, mas seguramente tem muitas outras. Esta questão, acho que da educação merece que a gente aprofunde e nós temos a possibilidade de encomendar alguma coisa ainda a partir daqui para isso, para que seja feito. Bom, isso reforça o que eu tinha dito. Isso reforça o que eu tinha dito, né? Também aqui acontece com acesso à internet, é a mesma coisa que com acesso ao computador. Né? A curva se mantém com uma pequena diferença de defasagem. Aqui mostra da onde a pessoa acessa, que equipamento ela utiliza para acessar.
a internet. Então aqui mostra a presença dos computadores, evidentemente com uma presença importante, mas já começa a aparecer o telefone celular, por exemplo, como exemplo de acesso à internet bastante significativo, o que é para mim até uma certa surpresa e a penetração bastante forte, né? Mais que laptops, mais que outros computadores portáteis. E jogos, a presença de consoles de jogos também como elemento de acesso, então já começa a ter uma variante significativa de dispositivos, né? A convergência está levando aí que vários dispositivos possam ser utilizados. Aqui a questão das barreiras de uso. Então, quais os motivos, a pergunta é, quais são os motivos para que os membros do domicílio não tenham acesso à internet em casa? Então aqui aparece, por exemplo, se é o custo do acesso, se não tem interesse, se falta habilidade e conhecimento de utilizar o computador, se a renda é baixa, né? Se ele não precisa, se ele acha que não precisa de internet, se ele tem acesso de outro lugar, se ele não quer ter acesso à internet, e se ele não tem telefone fixo, pode ser por esse motivo que não pode começar. Então aqui está a avaliação para as regiões metropolitanas em que nós fizemos as análises, né? E onde aparecem então aí os dados. Onde aparece, está ressaltado em negrito, aí onde o custo do equipamento muito elevado aparece de forma significativa. Vocês podem observar que na região norte isso aqui é muito mais presente do que outras regiões, né? Barreiras para o uso da renda familiar e classe social. Então aqui vocês veem que 88% da classe A tem computador em casa. E aqui está a distribuição das razões pelas quais as diferentes classes sociais não acessam. Então, não sabe usar computadores. Essa resposta é muito mais forte na classe D e E do que, evidentemente, na classe A. Então, vocês podem ver que a barreira diminui quando nós saímos dos mais fortes e mais ricos, o que é razoavelmente intuitivo. A mesma coisa aparece na classe, por não ter interesse, então vocês veem a distribuição à medida que vai aumentando a classe social, vai diminuindo as barreiras de acesso aos computadores. Aqui por renda, aí também aparece por renda, né? Aqui nós vamos ver as razões, 46% porque não tem computador em casa. Então, está coerente com aquele número lá que a gente tinha mostrado. Né? Depois o custo é muito elevado do equipamento, né? Como segunda causa. O custo do acesso é muito elevado, é a terceira causa que aparece aqui. E por fim, tem alguns que declaram não ter dispor de interesse. Né? E outros, na mesma proporção, dos que não têm habilidade. E aí, enfim, renda baixa, nós vamos indo na sequência. Nesse slide tem 3 itens relativamente similares. Não quero a internet, não tenho interesse na internet e não preciso da internet. Esse total 13%, elas são basicamente o mesmo tipo de indicador, né? O mesmo tipo de resposta. Não necessariamente. São bastante próximos. Você pode achar que tem interesse, mas não sabe usar. Não preciso e não tem interesse. Não, tem um que ele diz aqui, eu não tenho interesse pela internet. Esse aqui se declara uma posição, eu diria, conceitual. Aqui não estou medindo se ele tem educação ou não para isso. Esse aqui diz, eu não sei usar. Até que poderia ter usado. A primeira, não quero a internet. Sim. O não preciso da internet. Por último, não tento. Mas é aquela razão pela qual ele não precisa. Pode juntar se quiser. Mas estaria no São próximos. Mas nós tentamos identificar a razão pela qual ele não quer a internet porque ele acha que é danoso o conteúdo. O outro diz que acha desinteressante, que não é útil. Que rejeitam a internet. Mas Rejeição. a necessidade se constrói. Sim. Mas isso tem a ver, vocês verão que, quando eu mostrei lá, que as barreiras de acesso aumentam a percentual de gente que responde essas questões mais positivamente, de acordo com a classe social. Por exemplo, a classe social mais baixa está aqui, tem mais gente com falta de habilidade, mais gente que falta dinheiro, mas então essa parte da curva aqui ela vai ter uma frequência mais alta de respostas quando a classe social for mais baixa, que está relacionado com renda e educação. São duas variáveis aí, pelo que se pode perceber, fundamentais para o acesso a computadores e internet. Mais alta renda, maior educação,
né? E dependendo e mais rica for a região onde a pessoa estiver, maior a chance que ela tem de ter acesso à internet, computador e tudo mais. Para esse tipo de comparação, o senhor teria de fazer uma média mundial para posse do computador e acesso da internet? Nós dispomos desse número, seguramente. Aqui eu não tenho, eu não sei, não saberia te dar isso aqui, mas por que nós estamos fazendo esse estudo? Porque esse é o estudo da Eurostat. Esse estudo vai nos permitir comparar com os levantamentos que a Espanha está fazendo, que a Inglaterra está fazendo, são levantamentos baseados nesse mesmo questionário. Mas o senhor não tem uma ideia de média que eu pudesse, para considerar aqui na reportagem, para eu comparar com os Brasil. países ricos, os números são muito mais significativos. Os números que nós vemos na classe A do Brasil, por exemplo, provavelmente são os números da Finlândia inteira. Ou os números que nós vemos aqui na classe E do Brasil e os números da Europa, de uma maneira geral. Você tem um relatório de fácil acesso que tem isso dados. O pessoal do IBOP, talvez nós possamos responder essa pergunta deles? A gente trabalha com uma metodologia que é a mesma em 11 países. E a nossa amostra é um pouco diferente porque é uma amostra nacional. Isso é uma coisa importante de levar em conta. A amostra da Ipsos pega, teoricamente, as regiões mais ricas do país, que são as 15 regiões metropolitanas. Eu precisaria dar uma olhadinha para a gente fazer essa informação. É possível fazer. Não, mas nossa amostra é nacional. No começo ali o Rogério falou que eram 15 regiões metropolitanas. Não, nós destacamos as 15 regiões metropolitanas da PNAD. Mas a amostra nacional, inclusive mostrei o erro nacional e o erro regional. Mesma, vamos dizer, amostras, amostragem, região amostrada da PNAD. Vamos avançar então. Aqui o uso dos últimos 3 meses, né, é a principal razão. Então, 41% utiliza para educação e estudo, a principal razão. 32% utiliza para fins pessoais e 26% utiliza para o trabalho. Então, as principais razões de utilização da internet. De novo, aqui a gente faz essa abordagem. Por que nós optamos, é interessante ressaltar aqui, por que nós optamos de olhar por regiões metropolitanas em particular? Porque se nós olhássemos por uma região mais ampla, por exemplo, nós, quando olhamos os números pela primeira vez, dá uma enorme distorção. Pois a presença de Brasília no centro-oeste muda todo o quadro do centro-oeste. Então é preferível olhar por região metropolitana e separadamente por região, porque para não ter a média aí fica muito distorcida em relação à região centro-oeste e o seu grau de participação. Então é importante destacar essas regiões metropolitanas. Aqui para efeito do nosso estudo de demonstração. Quais atividades utilizou nos últimos 3 meses? Então vocês veem aqui que receber e-mails e atividades escolares e busca de informações são os principais. Ler jornais e revistas, aqui os senhores que são jornalistas, seguramente já é a 4ª razão pela qual as pessoas buscam acesso à internet no Brasil. Presença bastante significativa. E não todo o ranking, presença de jogos, né, que isso é uma tendência mundial, está crescendo a participação do uso por jogos de computador e videogame. Isso já é uma tendência já nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos de uma maior utilização, de crescimento dessa razão pela qual as pessoas utilizam. A questão sobre governo eletrônico, qual é a utilização de governo eletrônico? Então mostra aqui que consulta a CPF, declaração de imposto de renda, inscrição em concursos públicos são as principais razões hoje de acesso a esse governo eletrônico. Aparece também no âmbito estadual IPVA, multas, licenciamentos de veículos, informações sobre emprego e desemprego e serviços públicos de educação, que também são bastante demandados hoje. Posso fazer uma pergunta? Pois não. O que mediram aqui é o uso à população de governo eletrônico, Isso. não para dentro da gestão, não como o gestor usa. É o que quanto por cento da população brasileira usou, quantos dos usuários de internet, melhor dizendo, utilizou
acessou o correio eletrônico. Nós vamos ver esse número é 40%, que é um número bastante elevado. Aqui o uso de telefonia celular também, nós temos essa avaliação, então vocês podem ver aí o crescimento bastante significativo do uso de telefones celulares, né? 55% utiliza telefone celular. As atividades para o qual utilizou o telefone celular, chamadas telefônicas, por óbvio, depois SMS aparece também significativamente na utilização, né? De músicas também aparece já como um item importante na utilização do telefone celular. Rapidinho, nas atividades coloca efetivar e receber chamadas. Está desagregado isso, efetuar e receber no estudo? Não. Eu acho que não, tá? Não está. Porque isso é importante para o poder. Sim. A pesquisa não desceu nesse nível. Vamos. Aqui nós também fizemos a observação das atividades que a pessoa utilizou ligadas ao computador, então que ele executou, qual ele já executou, então aqui nós perguntamos o que ele fez. Então nós vamos ver também que o comportamento se mantém, né? Quer dizer, classe social mais alta, renda mais alta, utiliza mais o computador, tem utilização mais sofisticada, mais complexa. Depois os senhores podem, então, não vou gastar muito tempo aqui na transparência, mas tem bastante material para os senhores estudarem depois. Aqui a questão da internet é bastante interessante, né, onde aparece, por exemplo, mecanismos de buscas e enviar e-mail como elementos mais utilizados de salas de bate-papo, programas peer-to-peer, acesso à página web, as principais atividades ligadas à internet, e a mesma coisa por região, país e por renda e classe social. Posso voltar uma pergunta de governo? Sim. Você sabe que o meu tema é vamos fugir. Você sabe que nós fizemos uma pesquisa que mediu que estado, pegamos uma amostra de estados e municípios e que software, quais serão os principais aplicativos. Isso não está contemplado, não foi feita esta pesquisa, será feito, não, porque seria interessante comparar. Não, as razões pelas quais ele utilizou o governo eletrônico, sim. Mas para dentro da gestão, da porta para dentro, não. Essa não é uma pesquisa de governo. Essa é uma pesquisa que perguntou para as empresas e para as pessoas. Aqui mostra onde as pessoas adquiriram habilidade para usar o computador. Mostra que a presença do Estado ainda é pequena na formação das pessoas na utilização de computadores. Vocês veem ali que em cursos de treinamento feito pelo governo ainda é baixa a presença de pessoas que declaram que aprenderam por receber um treinamento em regiões públicas, com exceção das universidades que já aparecem de uma forma um pouco mais significativa. A mesma abordagem, agora também mostrando classe social, né, onde aprendeu, então, todas as razões, teve educação formal nessa direção. Vocês podem ver que, evidentemente, que a pessoa que está na classe social, na classe A, né, aprendeu na instituição de ensino formal, muito mais gente aprendeu na instituição de ensino formal do que a classe B que ele. Né? Então a curva se mantém. Como tudo, né, no país, né? Tem mais acesso aos bens aqueles que têm mais renda e mais educação. Aqui a renda disponível, então, aqui a observação também mostra como é que se distribui então, os gastos do último mês. Um dado interessante. Quanto está gastando com voto? Quanto que está gastando com acesso de TV a cabo, por exemplo, né, para causa de diferenças, faixa de renda, ou assinatura de banda larga, ou provedor de internet. Então, aqui vários. Isso é em percentual da renda? Oi? É em percentual da renda? Percentual da renda. Quando ele declarou, qual é o gasto médio que ele teve? Valor médio? Isso.
a diferença. Não, é o quanto soma. Griffin, explica aí pra nós. Esse é o valor real da base total. Então aqui é um número. É uma somatória de todos. É sobreposição. Tá, mas qual mais número isso daqui? Vamos ter, sei lá, a assinatura de banda larga, 1,4%. Da renda. Percentual da renda. Não. É R$1,4 sobre o total da população. O brasileiro gasta, em média, R$1,4 por inteiro. R$1,40. Mas daí entra, sei lá, quem gasta R$50 e Yeah. na média que a gente... A média do país. Ah, tá. Em total, acho Quem não tem acesso a isso. exatamente. É total, sempre você pesquisa, mas a gente está usando sempre a base total. Mas isso você não tem quebrado. No total de pessoas que A têm gente tem isso computador, também. A pesquisa tem. tem entre quem possui ou quem faz aquela gasto. mas Quanto não gasta média. em média? É porque quando você bate hoje não faz sentido, sabe? Porque é a base total. Mas a gente tem uma base na pesquisa, no site, a base também. E número de pessoas que têm computador, quanto elas gastam com. Isso. Alguns valores têm que ser sobre a base. Que não tem aplicabilidade muito prática aí desse número aqui, né? Para uma reportagem. Tem que ser o. Mas eles estão na internet também, são muitos números. Então, alguns a gente inclusive vai Eu- melhorar com eu- o tempo, mas é porque é muita Vocês vão ter informação. bastante número, vou ter que fazer algumas escolhas, talvez não. Claro. Mas esse número está disponível na internet já. Se não tiver sobre a base de quem tem, Aham. a gente vai colocar na sequência. Tá. Mas agora, só voltando ao dado anterior, surpreende de alguma forma, tá certo que por conta dessa coisa estatística, talvez a leitura não possa ser feita dessa forma, mas o gasto com banda larga e provedor é praticamente o mesmo? Tá certo isso? Porque o provedor... O que ele está dizendo, se eu entendi o que ele explicou aqui? Ele está dizendo o seguinte, que isso é o gasto médio do brasileiro com banda larga. Então, se nós olharmos o gasto para as pessoas que têm banda larga, provavelmente a média é mais alta. Ah, ok, Mas como tá, os outros perfeito. acesso à internet tem o maior conjunto de pessoas, Tá. o brasileiro está gastando Tá. em média. Né? Aqui responde um pouco, acho que foi a Florença que me fez uma pergunta, não está aqui agora, que dizia o seguinte, muito bem, acho que a Fátima que me perguntou se a gente tinha medido, ou mencionou, não sei. Bom, não importa quem perguntou. Sobre a análise das políticas públicas. Isso aqui mostra que 35% da população não tem renda disponível não é sensível a um programa de incentivo fiscal que significa redução de preço de computadores, porque não tem renda para comprar. Então, na parte mais baixa da pirâmide, essa estratégia não vai funcionar. Na classe baixa da classe C, parte da classe, toda a classe D e E, não é sensível a um programa de redução. Tá? Só quem ganha mais de R$500 poderá responder a políticas de redução de preço. O que mostra que a proposta do PC Conectado, que trabalha nessa faixa aí, a renda superior a R$500, está adequada. Quer dizer, ele vai responder. Aí depois nós vamos ver mais adiante quantos por cento da população responderia a um projeto como o do PC Conectado, como ele está hoje. Aqui essa ideia de leilão mostra que 43% da população está disposta a comprar um PC até R$1.400. Ainda naquela questão de políticas públicas, 43. Qual a sua interpretação da baixo preço dos centros públicos e gratuitos de internet? Da baixa participação, porque são poucos ainda no Brasil. Mas são iniciativas ainda muito localizadas. Nós temos hoje experiências de telecentro, né, e em poucas capitais brasileiras, dessas regiões metropolitanas. Nós vamos ver em Porto Alegre, nós vamos ver aqui em São Paulo, mas nós não vemos no Brasil disseminado, em todas aquelas regiões metropolitanas e em todo o país, essa política de uma forma ampla. O que está nos dizendo é que precisaria muito mais telecentros do que nós temos hoje. E que reforça também que essa é uma estratégia adequada para tratar a população da classe C e D e E, nos que se refere a acesso à internet. E aqui mostra, então, é um estudo que avalia, então, o preço obtido pelo PC conectado, o teto de 1.400, como sendo com 43% da população estaria disposta a comprar um computador até esse preço, né? Que mostra que o programa deverá ter um apelo bastante significativo aí no aumento da venda de computadores no país. Quanto
mundo está disposto a pagar por um computador, né? Então aqui ó, a distribuição por classe social, evidentemente que a classe A paga por computadores mais de 5 mil reais por computadores, muito mais do que paga a classe DI, né? Nem tem renda para isso. E que 66% da população da classe DI pagaria até 300 reais por computador. Podem negar o ponto. Não, 250. Tá 250 reais. 60, quase 70% ganha. Mas isso significa o reverso dessa afirmação é que 1/3 da classe DE sequer pagaria um valor de 300 reais. Exatamente. Aqui a acessibilidade a preço relativamente ao acesso à internet. Então, se o acesso se situa na faixa de 10 reais, é um ponto aqui, 74% da população utilizaria o acesso até 10 reais, o que é bastante significativo. Mas daí é gasto total, incluindo custos e... É o preço do acesso, né? É, o preço do Mensal. acesso. Quanto ele vai precisar desembolsar mensalmente? Eu acho que isso é um ponto que eu Vai dizer. Sim. A razão que a gente olhou para renda disponível é porque, tipicamente, o brasileiro, médio, classe C para baixo, ele compra bens a prazo. Então, olhando para a renda disponível, você tem uma ideia sobre quanto ele consegue pagar mensalmente. Então, cruzando renda disponível com renda, com classe, a gente está vendo. Estamos 35% a 40% da população que não adianta. PC conectado não vai atingir. Por quê? Porque o cara não tem dinheiro, não sobra, ele tem um saldo negativo. Que sugere, só para enfatizar, que políticas públicas você tem que pensar nos dois lados. Ou seja, por um lado, uma política de preço, e outro lado, uma política de acesso para pessoas que não têm nenhum jeito de pagar para esse tipo de serviço ou equipamento. Então, acho que é um ponto que coincide com a política pública do governo brasileiro. Tem que trabalhar nessa acesso comunitário, usar os inclusive o corte econômico. Tem mostrado, por exemplo, que o público-alvo do PC Conectado é exatamente esse, que vai de 500 reais. Aqui, ó, metade da população da classe C pagaria até 1.400 por um computador. Que é o público-alvo do projeto do PC Conectado. É o público-alvo do projeto PC Conectado. Aqui a pergunta sobre se os filhos têm aula de internet na escola, né? E se tem aula de computação. Então vocês podem ver que há um conjunto maior de pais que declaram que seus filhos têm acesso a computador do que têm acesso à internet na escola. De 14 para 8%. Esse aqui eu vou pedir para explicar. Eu não sabia que você ia mostrar tudo isso. Mas você tem que saber responder. Não, eu não sabia, cara. Nossa, sabe? O que nós estamos fazendo, sabe? Fez pesquisa agora, sabe? Nós estamos fazendo estudos mais profundos sobre, por exemplo, a taxa de risco. Quais são, sabe, os segmentos, por exemplo, da população que tem a maior, menor chance de ter acesso ao computador? Então, eu não vou ficar muito com o número aqui, mas eu acho que o que nossos estudos estão mostrando de forma geral, sabe? Ter um computador em casa é um dos fatores mais importantes ter acesso à internet. Então, uma política de PC conectado, por exemplo, que atende a compra de computador, é uma via, vamos dizer. Porém, o uso da internet, o uso do computador, ter um computador em casa não é uma condição necessária. Isso diz o quê? Especialmente entre pessoas mais jovens. Por quê? Porque eles têm acesso na escola, eles têm uma cultura mais de uso da internet, que, de novo, enfatizando, políticas públicas, por um lado, a questão de preço, ou seja, você tem que ter uma política de preço, por outro lado, para as classes mais baixas, você tem que ter uma política que vai atender, sabe, de outra forma, talvez acesso ao comunitário, e também políticas públicas para públicos
que usa a internet não necessariamente em casa, que tipicamente são pessoas mais jovens. E sugere, enfatizando políticas para a expansão da internet nas escolas, é extremamente importante para fazer o quê? De novo, atingir o segmento da população, que não tem capacidade de comprar um computador. Ou seja, o jovem, seja pobre, seja rico, tem maior probabilidade de acessar a internet do que um adulto. Porque tem acesso em casa, tem uma cultura entre jovens de uso da internet, uma cultura de uso de tecnologia, etc. Tá? Só para mim, talvez citar um dado interessante, só para vocês levarem alguma coisa, eu não consigo ver. Cara, mas eu consigo. Ninguém consegue, aliás. Só para. É interessante. Uma pessoa da classe A tem 46 vezes mais chance de ter um computador em casa do que uma pessoa da classe B. 46 vezes mais chance. Ou seja, 4.500% a mais, sabe? 46 vezes mais chance de ter um computador em casa do que classe B. Ou seja, está vendo por que isso é importante? Está vendo que posse de computador é muito importante para o poder aquisitivo. Mas comparando isso com o uso da internet, a pessoa da classe lá só tem 20 vezes mais chance. Ou seja, o uso não depende exclusivamente da posse. Então, políticas públicas, vamos voltar para a posse. Então, sabe, políticas públicas de posse, né? Posse, claro, são importantes, mas não necessárias. Tá? Outro dado talvez interessante, pensando assim, a gente teve o dia da pessoa negra, não foi? Então vamos pensar assim, uma pessoa branca, tem 2 vezes mais chance do que tem 4 vezes mais chance do que uma pessoa amarela, por exemplo. Uma pessoa negra, preta, tem algo em torno de 2 vezes menos chance de ter acesso à internet do que a pessoa amarela. Então, você tem questões de classe, ou seja, nessa palavra nós estamos vendo o quê? Independentemente de classe e renda, ou seja, cor, raça, tem um efeito. Exclusão digital, enquanto grande parte dessa exclusão é explicada pela renda, classe, região onde você mora, tem outras características de não acesso. Um sendo a cor. Outra coisa muito interessante, independentemente de classe e renda, o que isso significa? Você tem 2 pessoas pobres, um que mora, vamos falar assim em São Paulo, um que mora em Moema, outro que mora em Paraisópolis. Pessoa que mora numa favela tem quase 3 vezes menos chance de ter um computador em casa do que o mesmo pobre que mora num lugar como Moema. Ou seja, exclusão digital não é só também exclusão geográfica, etc. social igualzinho, né? De mesmo. O quê? Não, mas pensa bem sobre as políticas. As pessoas mexem renda baixa. Se você morar numa região rica, você tem mais chance de ter acesso a computador, etc. do que pessoa, mesmo a renda, que mora num lugar totalmente afastado. E orienta um pouco a questão da política pública, a importância de enfatizar as áreas afastadas. Como que é? Só uma questão sobre o acesso, que tem outras variáveis aqui, o sea, acesso não sempre é acesso pago. A gente sabe que tem uma série de políticas, e olhando a América Latina e o mundo, nós sabemos N iniciativas onde você tem acesso gratuito por parte mais que nada ações municipais. Então, o caso conhecido em Miraflores, o caso conhecido em Sidiminus, onde você tem, e como o Galileu levantou isso, tem N casos no mundo onde você começa a ter uma inovação na prestação de serviços públicos por parte do governo que passa por dar acesso gratuito à internet. Então, o acesso, a política pública não pode se restringir à tarifação. Se
Você tem que olhar porque pode ter uma política pública onde você possa dar acesso gratuito. E está demonstrado em diversos estudos econômicos que o acesso gratuito às vezes é mais barato que cobrar. Tá? Que esse é o caso de Semiminus. Então depende do território, depende da área geográfica que você fale, emitir a nota, emitir a fatura de cobrança seria mais caro que dar gratuitamente o acesso. Então, é uma outra dimensão. Só para pensar o acesso com uma complexidade Mas isso maior. eu tenho a impressão que isso ficou claro, né? Porque toda pesquisa mostra que um conjunto da população só vai ter acesso à internet se tiver polícia. Acho que eu, em todas as minhas posições de governo eletrônico, tenho dito que há dois esforços em termos de governo eletrônico. Um de melhorar a oferta e a qualidade dos serviços e outro de estimular o crescimento da demanda através de políticas públicas que no nosso governo federal, está definido com duas grandes ações. Uma, o estímulo à construção de centros públicos, telecentros, Casas Brasil, etc. E outro, o estímulo a PCs conectados. Embora eu diria que a parte de telecentros não andou como nós gostaríamos em termos do número de telecentros. Embora tenha grandes empresas estatais que têm avançado bastante nessa área, como o Banco do Brasil. Eu falava de Wi-Fi, de acesso ao Wi-Fi. Me referia a esse tipo de política. Uma dúvida. Só pela pesquisa, esqueci o Clifford. Ele citou que a posse não é tão importante. Então, principalmente entre os jovens que ele citou... ele mostrou ali, por exemplo, que na classe a probabilidade de ter computadores é muito maior que da... Não, sim, mas ele disse que a posse não é tão determinante para o acesso à internet. Onde que os jovens das classes mais baixas, de que forma eles se escolam? Na escola. Por isso aquela outra quadro tão importante... Que aparece um caminho para os governos, sabe, invocar nessas escolas. Mas, de novo, independentemente de classe, em média, o brasileiro jovem tende a usar a internet mais do que um adulto. Então, focando, sabe, nessas escolas, é um importante pista. Mas tendo em base esses números, então é possível afirmar que uma política de inclusão digital baseada na distribuição de equipamentos é errada? Não, deveria ter duas frentes. Não é essa a ideia. O que eu deduzo aqui é que para as classes, para quem tem renda abaixo de R$500, a política pública que vai ser sensível é a criação de centros públicos de acesso. E aí, centros públicos se dividem em dois tipos: os gratuitos, que sejam públicos, financiados pelo Estado, e centros onde as pessoas pagam para usar, mas pagam valores mais módicos. Isso não entra na sua renda variável, quando ela pode trabalhar em times. Então, esse eu acho que são dois elementos importantes para que a gente possa diferenciar. A política vai ser mais sensível à medida em que nós temos uma renda a partir de R$500, as políticas de redução de impostos, estímulo à compra de computadores, redução de taxa de juros e compra subsidiada, ela é importante para fazer com que o conjunto maior da classe C tenha acesso. Mas é só a classe C, até a metade da classe C que é sensível a isso. Essas políticas de preço então são focadas para a classe C. Para a classe C, para cima, C e B. Rogério, antes de entrar em empresa, com base nessa pesquisa aí, você já sabe como, não da CGI agora, mas da Secretaria do Planejamento, o que o governo pode traçar de política pública para esse setor, principalmente para a as ações estratégicas da política pública proposta pelo governo, no plano brasileiro de inclusão digital que foi apresentado pela Câmara de Política Econômica, ela atuava, eu me lembro, são os 4 eixos, e todos esses eixos contribuem nessa direção, com exceção de um aí que não aparece na pesquisa porque não é objeto que é a questão da infraestrutura, mas são 4 grandes ações. A primeira ação é um programa de redução de custo do chamado PC conectado ou computador para todos, que já é uma realidade e que já tem impacto bastante significativo. A segunda proposta era a criação de centros públicos, que se imaginava que a Casa Brasil pudesse ter um certo número maior de centros públicos, mas por ali não funcionou, pelo menos no volume que nós esperávamos. Então é possível, através de estímulo à criação de telecentros, né? E aí tem vários programas que caminham nessa direção, como o programa de reciclagem de computadores. O governo federal descarta
300 mil máquinas ano, então é possível recondicioná-las e recolocá-las em centros públicos, ter isso aí como elemento de auxílio a prefeituras e a escolas. Mas esse também não funcionou, porque foi feito está aquele em centro. teremos ainda este ano. 2 anos e nada aconteceu. Tudo é muito mais difícil que... Mas teremos funcionando aí. Até o final deste ano, teremos a primeira central de reciclagem funcionando. E os telecetos da cabeça, quantos foram feitos, quantos deveriam existir? E as outras duas? Eu citei duas. Né? É a questão, por exemplo, de resolver os computadores para as escolas é um terceiro problema, é o terceiro eixo que nós definimos e que há vários estudos nessa direção. Vocês têm ouvido questões sobre o chamado laptop de $100. Então há um esforço do governo brasileiro de tentar fazer com que tenhamos uma solução barata para generalizar o uso de computadores nas escolas, mas não é uma tarefa simples, porque são muitas escolas no Brasil e é um custo muito significativo. Mas o dinheiro do FUST não seria inclusive aplicado nisso aí? Eu acho que é uma possibilidade. Bom, o governo sentou em cima, não liberou o dinheiro. Há vários há vários, não é só isso aí. Embora o FUST de fato tenha liberado muito menos que deveria, este ano ele tinha previsto 400 milhões e eu acho que não houve projetos que se apresentassem lá para gastar esse recurso. Então eu acho que de fato não houve projetos que gastaram os 400 milhões, os 40 milhões. E a quarta, só para citar a quarta, faltou um item, né? E o quarto item é a questão da infraestrutura, desenvolvimento de uma infraestrutura nacional que nos permita estimular o acesso a um backbone nacional que nos permita dar conta do aumento da demanda de escolas e hospitais, enfim, todas essas conexões seguramente demandariam. Seria a capital RNP de fazer isso, né? Não necessariamente, mas a RNP faz parte do uso desse acesso à ligação das principais universidades do Brasil, a ligação dos centros de pesquisa. Então a RNP tem um papel importante nesse processo e está fazendo isso com várias redes comunitárias, em várias capitais do Brasil. E o próprio comitê gestor tem estimulado aqui através dos chamados pontos de troca de tráfego, onde o comitê aprovou para todas as capitais que têm mais de um autonomy system a instalação de um ponto de troca de tráfego como uma política de redução de custos e de estímulo à melhor eficiência da rede do país. Rogério, desculpa voltar um pouco aqui. Você falou que esses 400 milhões não foram utilizados porque não teve projeto. Não, 400 milhões não. Tem 40 milhões que estavam disponíveis. Até agora, pelo que eu sei, de novo. Estabelecemos de informatização das escolas. Mas há limitações hoje na lei do FUST, que nem tudo pode ser gasto. Como a lei, ela é originalmente utilizada para universalização de acesso, há restrições de como se gasta esse dinheiro com as questões de telecentro. Nós sabemos hoje que o problema do telecentro nem é o hardware do telecentro. O grande problema do telecentro são as bolsas, são os estudos, são aquilo que precisa para suportar o telecentro numa região de baixa renda, coisa que no FUST é muito difícil de ser financiado. Qual que é a verba do FUST? Lá em Brasília falaram algo em torno de 3 bilhões, é isso? Né? Eu não sei aqui agora qual é o valor que tem hoje. Na Conferência Nacional de Brasília falaram em 3 bilhões que está para ser liberado nos próximos governos. Mas há uma previsão do próximo ano, o próprio ministro das Comunicações vem falando que o que vai ser arrecadado no ano que vem será aplicado na área de inclusão digital. Então, essa questão das políticas de inclusão digital agora estão concentradas com o ministro Pedro Costa, que pode explicar a vocês melhor que eu. Vamos terminar aqui, gente, a apresentação? Deixa eu entrar na área de empresas. Então aqui a amostragem é menor, né? De empresas. Então agora passemos aí. Acho que é plano de amostra. Tem aqui? Só para fazer. A questão do uso da internet, a questão do comércio eletrônico, né? E a questão do uso de interações com órgãos governamentais, que é a questão de comércio de governo eletrônico para a empresa. Vamos rápido, para adiantar da hora. Um dado importante: 99% das empresas pesquisadas utilizam
usou o computador nos últimos 12 meses. Então, independente do porte. É importante enfatizar que esse é um universo restrito. A gente excluiu empresas com menos que 10 funcionários. Que representa qual percentual das empresas no Brasil? Nossa amostra? No universo? A nossa é 10%. Menos de 10%, mas 74% dos funcionários. Tá? O empregado está aqui. Isso que ele falou. Tá? Bom, em média, quase 18 funcionários usam o computador por empresa, né? E os senhores podem ver que pelo porte de empresa, o crescimento da utilização, né? Aqui a dificuldade do recrutamento em função de não conhecer TI, então não teve dificuldade, 80% respondendo que não teve. Aqui, se o correio postal por meios eletrônicos tem substituído o correio tradicional, o uso do correio eletrônico, então aqui mostra o grau de substituição, né? Onde nós temos já para 30% substituiu praticamente a comunicação. Penetração de internet convencional por tipo de conexão. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o acesso de escada ainda é bastante significativo, 45%, mas nós já temos a presença do ADSL já com uma conexão bastante elevada. Pode. Volta uma introdução. A menor penetração é no Nordeste, vocês podem ver aqui. Grande. Não seria melhor nós fazer os esclarecimentos depois? Eu também. Aqui é a utilização, então. Quais são os serviços utilizados pela empresa? Vocês podem ver que serviços bancários e financeiros são os primeiros, acompanhamento de preços é o segundo item, né? Bens e serviços digitais, recepção de bens ou serviços digitais, obtenção de serviços pós-venda e treinamento de educação. Nunca produz nós podemos assim. Uso da internet, a finalidade do uso da internet. Bom, assim eu já falei. Se a empresa tem um website ou não, 59% respondeu que sim. Avança aí, senão... Aqui, interação com o governo. Né? As empresas grandes mostram aqui, mais de 1.000 empregados, tá? Que a grande interação com os órgãos governamentais através do processo. E bastante significativo, inclusive tem empresas com 10 a 19 empregados. Né? 61% respondeu que interage com os órgãos do governo através da as principais atuações, né? Por tipo de atividade. Então aqui, declaração de imposto de renda, inscrições estaduais, consulta ao FGTS, consulta à PIS, consulta à situação fiscal e dívida ativa, consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, obter licenças e permissões, informação sobre produto industrializado e por mim consulta a relação anual de informações sociais da RAIS e ao COFINS. Então essas são as principais razões de interação. A parte de comércio eletrônico, então o que se ela faz pedido via e-mail, manualmente, se não fez, como é que está? Então as grandes empresas aqui aparecem bastante, vocês podem ver que as empresas de porte pequeno já têm um significativo de operações utilizando as ferramentas mais modernas. E aqui nós temos, para as grandes empresas, esse número é mais significativo por óbvio, né? Somos mais organizados aqui. Os pedidos feitos pela internet, então aqui mostra, inclusive por região, como é que acontece isso. Então, vocês veem que no Sudeste e no Sul, há um percentual menos de 1% utiliza. Por porte de empresa e por mercado de atuação. Então, onde elas
se distribui. Se a empresa recebeu pedidos via e-mail ou digitados manualmente, 58% recebeu. Alegre. Se a empresa recebeu pela internet, excluídos os digitados, 28%. Então, se tem um site já mais formulário eletrônico desse tipo. Aqui a média percentual por venda para consumidores, venda para outras empresas, o chamado B2B, relação com o governo, B2G, e venda dentro do Brasil, no Mercosul, no resto do mundo. Mostra então os produtos que são encomendados e entregues offline, produtos que são encomendados online e entregues offline, e bens digitais acessados ou baixados online. Isso dá uma sensibilidade da distribuição de comércio eletrônico no país. Os benefícios que as empresas declararam relativamente a vendas pela internet. Então, 74% diz que é por menor custo, depois se mantém atualizado com a concorrência, segundo razão, 73%, melhora a qualidade do serviço ao consumidor, 70%, tempo de transação reduzido, 68%, habilidade de focar os consumidores individualmente, 66%, e que aumentou o volume de venda e o número de consumidores, 52%. Bom, é muito dado, seguramente nem nós aqui do comitê tiramos todas as digressões possíveis com esta base de informação que nós produzimos, né? Mas seguramente agora todos nós teremos tempo, está disponível na página, podia mostrar, né? E aqui está a página do NIC-BR, onde está disponível esta pesquisa, e nós evidentemente colocamos os resultados principais. Os senhores então podem navegar aqui. Podia dar uma passadinha para os dados. Eu acho que aqui vale a pena, mas aqui a gente tem os dados de usuários, e os usuários a gente tem a pesquisa que feita pela Ipsos e também o painel com os números do Ibope, que estão desse lado, com todos os dados. A gente vai, a ideia é constituir, transformar essa área num banco de dados, a gente vai guardar os dados para que a gente possa pesquisar. Todos os anos faremos para termos uma série histórica e uma análise comparativa das políticas, inclusive promovidas por este comitê, né? Ou da análise de políticas públicas que foram adotadas. De qualquer maneira, todas essas tabelas estão aqui, o site vai crescer, vai melhorar, a gente vai pôr os números com relação à base, com relação ao total, de acordo com o que for mais inteligível. Talvez se vocês precisarem de alguma informação especial, vocês perguntam para a gente pergunta para isso. Essa pesquisa foi, vai ser apresentada no Ministério das Todos esses ministérios têm representantes deste comitê gestor e já tiveram acesso à pesquisa. Então, seguramente, agora se o ministério, através do seu representante aqui, ou mesmo que não esteja representado, deseja uma apresentação em particular ou algum estudo particular, entre em contato com a gente, não há nenhuma dificuldade de fazê-lo, assim como também qualquer segmento de comercial que tenha algum interesse em utilizar esses dados para melhorar a sua abordagem de mercado, para planejar seus negócios. O objetivo do comitê gestor é justamente gerar essa base de informação para que a gente possa debater aí, estudar, enfim. Essa é a nossa primeira impressão sobre esses dados. Evidentemente que tem muita coisa aqui, tanto para vocês como para nós, para estudar ao longo desse tempo, para que a gente possa fazer cruzamentos e chegar a conclusões que mostram dados bastante interessantes. Aqui o nosso acesso ao site, nossa relação com só uma coisa, Rogério, só para esclarecer, esses dados que ele está mostrando agora são dados que a gente mensura no painel, são dados mensais, mas que são mensurados mensalmente, mas somente no painel domiciliar, tá? A gente só cobre a residência. E aí tem um dado que nós estamos divulgando hoje, foi a utilização da internet brasileira nas residências em outubro, 18 horas e 42 minutos, que bateu
o tempo que todos os outros países que a gente monitora, que são mais 10 países, Estados Unidos, Japão, Itália, França, bateu o tempo que esses países passaram navegando. Então os internautas brasileiros hoje no domicílio, a gente só mede domicílio, foram os que passaram mais tempo navegando de outubro no mundo todo. Tá? Mas é só no domicílio. Esse levantamento é feito para o domicílio de outubro. Quer dizer mais um? Não, olha só, porque esse é nós estamos divulgando hoje, vocês estão divulgando, aliás, agora é só da Brasil. Então, deixa eu só um minutinho, veio uma pergunta pela internet, a gente está transmitindo, então eu vou ler a pergunta para o Rogério poder responder. Na pesquisa apresentada foi dito assim, Guilherme Neves, da redação Clique da FBS. Na pesquisa apresentada foi dito que a exclusão digital também passa pela geografia do país. Quais as regiões em que a internet mais penetra no Brasil? Bom, nós mostramos isso, eu posso recuperar aquele slide, que quanto mais alta for a classe social e a renda, maior a penetração. A região onde a maior penetração da internet é Brasília, a região metropolitana de Brasília, com 31%. Depois temos a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Essas são as regiões metropolitanas, se a minha memória não trai aqui, são as regiões metropolitanas de maior penetração. Aqui, de vídeo com essa internet, então, sim, foi não. Na semana passada, o IBGE divulgou uma pesquisa com muita repercussão, mostrando o crescimento no interior do estado, com perdas das capitais e algumas regiões metropolitanas. Ninguém associou, gostaria de saber se algum analista fez algum tipo de comparação, ou se isso escapa à distribuição, essa nova distribuição espacial da internet no Brasil. Se há alguma correlação, se alguém está pensando alguma comparação. Não, nós não tiramos todas as digressões. Há alguns polos de crescimento no interior do Brasil que tem que se mostrar, sobretudo no crescimento do agronegócio. Algumas cidades têm crescido muito no interior do Brasil. Mas nós não fizemos essa análise nesse nível de... Nesse momento nós não fizemos. Eu não sei depois nem se nós temos granularidade para chegar nesse nível, não é? Você tem que ter pelo menos 2 pontos de tempo. Porque nós temos uma imigração para o interior que é verdade, interior de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Estado do Paraná. Mas você precisa de pelo menos 2 pontos de tempo para uma pesquisa assim mostrar um tipo de toda a redistribuição dessas questões. Mais alguma questão que vocês queiram fazer? É importante avisar que a Mariana Malboni é a nossa assessora de comunicações e ela pode receber perguntas sobre o site e pode responder ou eventualmente encaminhar para outros que possam dar o esclarecimento. Nós também estamos aprendendo juntos, então muita coisa será feita por juntos. Nossa, calma. Eu vou colocar só aqui. O carro separa aqui, eu vou pegar o meu carro e depois a gente segue. E depois a gente segue? Mas Tem acesso, quer dizer que use todo mês.
como as mulheres